Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Maravilhoso Ele é. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. São alguns poucos adjetivos que a gente pode descrever, falar sobre os atributos do Senhor. E mesmo assim a gente não chega nem perto da sua grandeza. Bom dia, mais um dia que estamos aqui juntos, reunidos nesse tempo de qualidade com o Senhor. Hoje, dia 26 de agosto de 2023, sábado. Mais um dia exclusivo, mais um dia que o Senhor nos entrega de presente, para que a gente possa fazer a vontade dEle, para que a gente possa fazer tudo da melhor maneira possível para nós. E aquilo que a gente não consegue fazer, a gente clama ao Senhor, e Ele nos auxilia, nos ajuda, nos ensina, né? Ele nos molda, Ele nos capacita, Ele nos dá sabedoria. Nós temos que nos colocar sempre na posição de dependência. Nós dependemos do Senhor para tudo, para tudo. Nós temos as nossas escolhas, claro, livre-arbítrio, mas quando nós escolhemos quando nós fazemos as nossas escolhas de acordo com a vontade do Senhor, a gente fica tranquilo. A paz no coração, ela qual é o nome da palavra? Ela nos indica que estamos fazendo o que é correto. A paz é um indicativo. Tem um versículo que fala sobre isso. É um salmo, um provérbio. Eu não sei de cabeça, né? Decorar é uma dificuldade para mim. Mas eu sei que esse versículo, uma vez eu estava numa situação muito difícil e uma irmã me entregou esse versículo, falando para mim sobre uma decisão que eu tomei, que eu não estava em paz. E ela falou que a paz, aí ela me mostrou esse versículo falando sobre a paz, que a decisão que eu tomei tinha sido correta porque eu não estava em paz. Então, quando eu tomei a decisão, eu saí da situação, aí eu adquiri a paz do Senhor. Então, a gente tem que ter como norte a vontade de Deus. O livre-arbítrio do cristão, ele é baseado na vontade de Deus. É assim que nós vivemos, para cumprir a vontade de Deus. Então, a gente não pode fazer o que a gente quer. Eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Não. A vontade do cristão é baseada na vontade de Deus. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Bom dia, Leila, meu amor. Nós temos que ter essa consciência. E isso é uma liberdade absurda, porque viver de acordo com a vontade de Deus é saber que nós estamos vivendo o melhor nessa terra, o melhor. Porque Deus, Ele é fiel para aqueles que cumprem os mandamentos dEle, para aqueles que o obedecem, que vivem de acordo com a vontade dEle. Ele é fiel, Ele é justo, é o nosso Pai, Ele cuida de nós, né? Então, que a gente nesse dia, nesse sábado bonito, chuvoso, nós possamos fazer tudo da melhor maneira possível, tudo para a glória do Senhor. Tudo para a glória do Senhor. Amém? Eu estava aqui hoje, o foco da nossa oração é sobre a vontade de Deus, sobre o tempo de Deus. Aí eu estava lembrando aqui, né? Nós, pais e mães, nós educamos os nossos filhos e a gente tem que pensar nisso, como o Senhor cuida de nós, porque a relação de Deus para conosco, a relação na terra que mais se parece com a relação de Deus para conosco é a relação de pais com os filhos, né?
Então a Isadora, minha filha, ela tem 9 anos e ela pediu um celular. Aí eu falei para ela o seguinte, falei, filha, eu vou te dar quando você tiver 12 anos. Daqui a 3 anos. Quando você tiver 12 anos eu vou te dar. Porque eu, como mãe, eu sei o que é melhor para ela. E eu sei o melhor tempo para fazer, para ela ter um celular. Porque ela tem que adquirir maturidade. Porque ela tem que se preparar para isso. Então, com a gente, Deus conosco é a mesma coisa. Né? Não é que Ele não vá atender a nossa oração, mas ela será atendida da forma que Deus entende melhor para nós. Às vezes não é a forma que a gente pediu, mas Ele vai conduzir a nossa caminhada para que a gente tenha condições de receber aquela bênção. Porque às vezes a gente quer algo que a gente não está preparado ainda para receber. Porque existem bênçãos que nos distraem do caminho do Senhor, coisas boas que nos distraem. Né? Às vezes a gente recebe algo que Deus preparou para nós mesmos, mas a gente acaba se distraindo, diminuindo o nosso tempo de busca, diminuindo alguma coisa que a gente dedica ao Senhor. Entende? Então a gente tem que clamar. Além do pedido que a gente faz, a gente tem que clamar a Deus para ter maturidade para receber aquela bênção, para nós estarmos preparados para aquela bênção. Porque o nosso primeiro pedido sempre deve ser para que a gente mantenha a nossa comunhão com o Senhor, o nosso coração adorador. O fogo do primeiro amor tem que estar sempre ardendo em nós. Porque a maior bênção que a gente poderia receber, nós já recebemos, que é a salvação. A gente não pode perder isso de mira, jamais. Porque por mais que Deus tenha nos prometido que nós vamos ter aqui uma vida com abundância, que Ele vai nos abençoar, o nosso caminho final não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, nós estamos aqui cumprindo um propósito de Deus para as nossas vidas aqui. Então a gente não pode limitar a nossa visão a esta terra, a essa jornada. A gente tem sim muitos sonhos e todos esses sonhos são legítimos, porque Deus coloca em nosso coração anseios, sonhos. E a gente tem que buscar por eles, orar, clamar. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que orar, clamar, colocar na mão dele, entender o tempo dele, a vontade dele. Algumas coisas que nós queremos induzidos pelo meio que a gente vive. Porque a gente vive hoje em dia numa quantidade de informação absurda. Então existe todo um estereótipo criado no mundo de aparência, de consumo, de tudo isso. E a gente tem que discernir se é o que a gente precisa realmente. Então, às vezes, a gente quer algo que a gente não precisa. Não vai ser algo que vai edificar a nossa vida. Então, a gente tem que ter discernimento sobre os nossos pedidos e os nossos sonhos. São sonhos do nosso coração vindos do Senhor? Ou são coisas que são inseridas em nós por conta de tanta informação que a gente recebe? Então, a gente tem que entender isso, a gente tem que pedir a Deus sabedoria para ter discernimento sobre os nossos desejos. Para que o que a gente queira seja o que Deus quer para nós. Não tem coisa melhor do que querer o que Deus quer para nós. É sucesso certo. Eu trouxe aqui um versículo para vocês que está em Romanos 12, versículo 12, que diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Você vê como Deus gosta que a gente esteja aqui orando. Ele sempre fala da oração. A gente tem um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe tudo, ele é presciente. Eu vejo na minha vida a presciência do Senhor o tempo todo. A misericórdia dele comigo. Eu fico vendo a movimentação de Deus na minha vida sem eu merecer, eu fazendo um monte de coisa errada.
E Ele cuidando porque Ele sabia o que eu ia viver hoje. E Ele sabia que eu precisava estar em todas as situações que eu estou hoje. Deus cuidou de mim quando eu menos merecia. A gente nunca merece, né? É fato. Mas a gente, nós como cristãos, a gente tenta o máximo que a gente pode fazer a vontade de Deus, né? Errar o quanto menos, andar nos caminhos dele, né? Eu lembro que quando eu estava no mundo, era uma coisa horrível, sabe? Graças a Deus, pela infinita misericórdia dele, ele me resgatou, né? E eu fico vendo a condução da minha vida desde o começo até aqui, o cuidado de Deus. É como se ele pegasse a mão dele e me colocasse ali e falasse: ai, você não é mole não, hein? Fazendo tudo errado de novo. Deus é maravilhoso demais. Deus é maravilhoso demais. E esse versículo fala para a gente ficar alegre na esperança, não é? E ser paciente na tribulação. Na tribulação, a gente aprende muito nas lutas, né? A gente aprende demais. E quando a gente não fica alegre, com paciência, com fé, você já parou para pensar que a primeira coisa que a pessoa para de fazer é orar? É não ter forças para orar? Isso é uma armadilha do inimigo terrível, sabe? Como se nossas forças se esvaíssem todas. E a gente tem que clamar, mesmo sem palavras, mesmo que seja só com lágrimas. Porque dias difíceis nós vamos ter sempre, todos nós, o tempo inteiro. A gente vai ter. Já diz na palavra de Deus, cada dia tem o seu mal. Então a gente tem que viver o hoje plenamente. Não ficar especulando algo que a gente tem que resolver amanhã, depois de amanhã, mês que vem. O nosso Deus é o Deus da provisão em todos os aspectos. Né? Quando a gente fala de provisão, às vezes a gente pensa só em dinheiro, né? Não. É a provisão em todos os aspectos. Deus cuida de nós em tudo, em absolutamente tudo. A gente tem que entender, o tempo dele é diferente do nosso. E a vontade dele, a maioria das vezes é diferente da nossa, mas é muito melhor, é perfeita, é boa e agradável. Então o exercício para nós é querer o que Deus quer para nós. É sonhar o sonho que Deus tem para nós. Isso daí é uma libertação. E sério, Deus tem sonhos muito melhores do que os nossos. Sempre, sempre. Vamos orar hoje para que Deus nos dê sabedoria, paciência para esperar o tempo dele. Sabedoria para entender por que algo não está acontecendo. E mesmo que a gente não entenda, que a gente espere confiante. A gente precisa confiar. Olha só, mais um exemplo dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles vão dormir. Eles não sabem se tem comida na geladeira. Eles não sabem se está abastecida a despensa, se a roupa tem roupa limpa. Eles não sabem, eles apenas confiam que está tudo resolvido. Que eles vão acordar, vai ter o alimento, vai ter a roupinha limpa. Eles confiam plenamente, eles não perguntam para mim. Minha filha não pergunta para mim: mãe, amanhã tem o que comer no café da manhã? Amanhã, quando eu tomar banho, vai ter uma roupa limpinha? Mãe, amanhã eu vou poder ir para a escola? Não, ela confia plenamente em mim, ela não se preocupa. Então que tenhamos isso também com relação ao nosso Deus, que a gente não se preocupe, que a gente confie completamente, que Ele cuidará de tudo, mesmo que pareça difícil. Amém? Querido Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus amoroso, Deus rico em misericórdia, como é bom estar aqui, Senhor, falando contigo. Como é bom, Senhor, estarmos em união, em comunhão, conversando com o Senhor. Porque o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Quando nós nos reunimos, 2 ou mais, em nome de Jesus, o Senhor se faz presente. É tua promessa. E o Senhor zela pelo cumprimento das tuas promessas em nossas vidas. Não vê hoje as tuas misericórdias já se renovaram nesta manhã. Que maravilha, Senhor.
Obrigada por este sábado, obrigada por este dia, obrigada pelo nosso corpo, obrigada pela nossa condição de raciocinar, de estarmos aqui, nesse tempo de qualidade contigo, Pai. Ó Senhor, glorificado seja o teu nome, Senhor. Bondoso demais tu és conosco, por nos dar acesso, por nos dar esse acesso ao Senhor. Um acesso a ti que foi pago por um alto preço, pelo sangue de Jesus. Porque foi através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, que o véu foi rasgado de cima a baixo. O Senhor quis que isso acontecesse para que nós tivéssemos esse acesso. Oh Pai, que o teu Santo Espírito venha nos conduzir nessa jornada, dessa vida terrena, meu Pai, para que possamos, meu Pai, fazer a tua vontade, para que possamos, Senhor, levar o teu evangelho, para que possamos ser exemplo, meu Pai, ser exemplos. Pai querido e amado, como é difícil para nós esperar. Nós vivemos numa sociedade imediatista, uma sociedade onde o consumismo impera, onde nós temos que nos enquadrar em determinados padrões, nós temos que estar naquele jeito, daquele corpo, com aquele cabelo, com aquela roupa. Senhor, nós vivemos numa sociedade onde a construção das pessoas é que todas sejam iguais. E isso é totalmente diferente do plano do Senhor para nós, porque o Senhor criou cada ser humano com sua individualidade, com seu traço físico diferente, com todas as suas peculiaridades. E a gente vê nessa sociedade de consumo que as mulheres têm que ter a mesma sobrancelha, têm que ter o mesmo tipo de unha, têm que ter determinado tipo de cabelo, têm que ter determinado tipo de corpo, tem que ter aquele padrão. Então, parece que é uma criação em escala, todo mundo igual. Se não for daquele jeito, não está no padrão, não é bonito, não é aceitável, Senhor. E isso é completamente contrário à tua vontade, porque o Senhor fez cada um de nós com seus detalhes, com suas individualidades. E o mundo, ele quer destruir isso, quer que a gente seja de um jeito que não foi da forma como o Senhor nos criou. É claro, Pai, que nós temos que cuidar do teu templo, que o nosso corpo é o templo do teu Espírito Santo. Nós temos que cuidar do que o Senhor criou da melhor maneira possível, com saúde, com exercícios, porque eu estava ouvindo o pastor falando que na época em que Jesus esteve aqui encarnado, né, não existia carro, nada disso, então as caminhadas eram longas, então não havia o sedentarismo. As mulheres tinham que caminhar muito para ir até o poço, pegar água. Então, assim, não existia o sedentarismo que há hoje. Então, hoje em dia, há necessidade de nos exercitarmos, de nos alimentarmos da melhor maneira possível, de nos cuidarmos. Mas a gente tem que se libertar dessas informações que a gente recebe, que faz com que a gente queira coisas que não são da tua vontade. E, Pai, coloque em nosso coração paciência, discernimento, sabedoria, para entendermos qual é a tua vontade para a nossa vida, porque a tua vontade para a nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo que a gente não entenda por que a gente está passando por momentos difíceis, às vezes é uma doença na família, às vezes é um desemprego, às vezes é uma situação familiar difícil para resolver. Mas, Senhor, não conseguimos alcançar o que o Senhor quer para nós algumas vezes, mas devemos confiar em Ti, porque o Senhor está cuidando de tudo. Também, Pai, não podemos perder da nossa percepção que muitos dos problemas que vivemos hoje são consequências de atitudes impensadas que tomamos em outra oportunidade. Então, Senhor, venha nos dar o refrigério, venha nos dar, Senhor, condições de passarmos por momentos difíceis com teu cuidado. Venha nos sustentar, Pai, porque até as nossas escolhas ruins o Senhor usa para que nos ensine, para que não possamos repetir,
para que possamos aprender com os nossos erros, ó Pai. Muito obrigada pela tua misericórdia, meu Deus, porque o Senhor cuida de nós em tudo. O Senhor não nos deixa sozinhos, Senhor. Pai querido, que tenhamos paciência para quando nós formos pedir algo para Ti, que tenhamos paciência que o Senhor irá nos abençoar no momento oportuno, no momento certo, Pai. Porque nós precisamos estar preparados para receber a bênção, meu Pai. Nós temos que ter maturidade espiritual para receber a bênção. Nós temos que ter essa maturidade para que a gente não se distraia, para que assim, a gente não nos distraia, porque às vezes até as bênçãos nos distraem, tomam o nosso tempo de qualidade com o Senhor. E não podemos perder isso de mira jamais. Nós temos que olhar para Ti o tempo inteiro, Senhor. O nosso foco tem que ser no Senhor. O nosso foco tem que ser na Tua vontade, meu Deus. Pai querido, que tenhamos paciência para aguardar o Seu tempo. Sempre, Deus, sempre, sempre, sempre. Que saibamos, meu Pai, que a nossa vontade tem que ser de acordo com a Tua vontade. Porque, Pai, a gente quer tanta coisa, né, Senhor? Quantas coisas a gente quer. Se a gente fosse anotar num papel quantas coisas, a gente ia se perder, porque a gente quer muita coisa. E o Senhor sabe disso, meu Pai. E eu sempre comparo a minha vida com a Isadora, porque a Isadora não para de pedir, o tempo todo pedindo, pedindo, pedindo. E assim a gente também, com relação ao Senhor, o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor sabe de todas as coisas. Mas é por isso também, como o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor nos educa, é por isso que o Senhor diz não para a maioria das nossas petições, porque não precisamos. Se a gente não tem, é porque a gente não precisa agora. Que tenhamos isso em mente sempre, Senhor. Cuida de nós nesse dia, Pai. Que possamos estar no centro da Tua vontade neste sábado que o Senhor nos entrega tão maravilhosamente. Pai querido e amado, eu quero aproveitar esse tempo e pedir pelos enfermos que o Senhor visite a casa de cada pessoa que está orando comigo aqui ao vivo agora e também das pessoas que vão orar durante o dia. Senhor, visite a casa de cada pessoa, Senhor. Venha trazer conforto, refrigério, venha derramar unção de cura na vida de cada um, meu Pai. Senhor, restaura a saúde, restaura movimentos, meu Pai. Restaura, meu Pai, percepções. Senhor, traga a cura da saúde física, da saúde emocional, da saúde espiritual, Senhor. Tu conhece todos os corações, Tu conhece todos os anseios. Então, Pai, venha trazer o refrigério a cada pessoa que estiver, meu Pai, orando comigo, que o Senhor visite a família delas, ó Pai. Pai querido, eu venho lhe agradecer pelo restabelecimento da Tânia, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo restabelecimento dela. Que o Senhor possa cuidar mais e mais para que em breve ela possa estar em casa e possa estar indo para a nossa igreja, meu Deus. Oh, Pai, cuida, Senhor, de cada enfermo que está lá, o nome no nosso boletim, meu Pai, um por um. Cuida de cada família ali representada, Senhor, cuida de todos, meu Pai, porque quando um membro da família adoece, todos adoecem juntos, porque é muito ruim, Senhor, a gente ver um ente querido nosso, um familiar nosso, um amigo nosso doente, Senhor. Então nós clamamos aqui pela Tua unção de cura, Senhor. Também visita amorosamente, meu Pai, a todos os enlutados, meu Pai, a todas as pessoas que estão aqui comigo orando, que tem um parente que esteja enlutado, ou ele mesmo esteja passando por esse período de luto, que é tão difícil, Senhor. Cuida de cada um de nós, meu Pai, cuida amorosamente de cada um de nós, Senhor. Muito obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque o Teu amor é tão grande por nós, meu Pai, é tão maravilhoso, que nos deixa sem condições de expressar. Senhor, coloque em nós essa paixão por Ti, esse amor, esse desejo de Te buscar constantemente, sem parar, meu Pai. Que a gente acorde pensando em Ti, que a gente esteja o dia inteiro pensando no Senhor, que estejamos sempre com um coração de oração, em espírito de oração, com pensamentos intencionais para com o Senhor. Que possamos ter essa vivência de uma vida de oração, meu Pai. De uma vida de oração.
Oh, Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu entrego o meu dia e o da minha família nas tuas mãos. Entrego o dia de todas as pessoas que estão orando comigo neste dia em tuas mãos, para que possamos ser exemplo, para que possamos glorificar o teu nome, Senhor, para que possamos nos alegrar na tribulação, para que possamos ter esperança, para que a nossa fé seja ascendente, meu Pai, porque sem fé é impossível agradar a Ti. Então, Senhor, que tenhamos fé, que tenhamos esperança, mesmo quando as situações, o mundo diz, não há esperança assim, porque nós temos um Deus que é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus é o dono do mundo, é o dono de tudo, é o dono da nossa vida, é o nosso Pai. Não temos o que temer. Então, Senhor, que essa confiança esteja sempre ardendo em nosso coração. O seu amor por nós é insondável. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, meu Pai, nós te agradecemos. Cuida de nós nesse dia. Nos livra de todo mal. Nos livra das tentações, meu Pai. Nos conduza, Senhor. E se Deus quiser, se o Senhor quiser, que possamos amanhã estar aqui orando mais uma vez, porque foi para isso que o Senhor separou esse horário, para que possamos estar aqui em comunhão com o Senhor. Nós entregamos nesse momento as primícias do nosso dia, nós que estamos aqui online com o Senhor ao vivo, meu Pai. Nós entregamos os nossos primeiros horários deste dia em Tuas mãos, e nós sabemos que o Senhor honra aqueles que o honram, porque o Senhor é fiel. Então, que o nosso dia seja uma bênção para a honra e glória do seu santo nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui orando. É uma bênção. A gente está aqui porque Deus permitiu. Deus permitiu que estivéssemos aqui. E Ele é bondoso conosco. Então, que a gente tenha um dia com o coração cheio de gratidão, que a gente não normalize as bênçãos que o Senhor nos entrega a todo momento, que a gente agradeça a Deus, agradeça pela internet, agradeça por termos condições de orar, de estarmos aqui. Deus é maravilhoso demais. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui comigo online. Muito obrigada. Deus seja louvado. A obra é dele, é tudo por ele e para ele. Tudo por ele e para ele. Que ele cresça, que eu diminua. Deus seja louvado. Até amanhã, se Deus permitir, estarei aqui novamente às 5h07 da manhã. Porque Deus tem separado para nós coisas incríveis, incríveis. Glória a Deus. Amém.